Marcelo Merizola, take 1. Dos deuses da época antiga ao herói do romance burguês, os grandes protagonistas da literatura sempre foram seres prodigiosos, belos, virtuosos e dinâmicos. Mas aí apareceu um tal de anti-herói. O que é esse anti-herói? Na teoria, é o cara da contramão, porra, principalmente, né? Agora, a questão é a seguinte, você estabeleceu o que é contramão hoje, não é? O que vai contra a manada? Porque o anti-herói hoje já é um tiozão de meia idade, Pô, você acha que o Lobão pode ser um anti-herói? Não dá mais, não cabe mais isso daí, entendeu? O Rock já tem 50 anos, 100 anos, daqui a pouco vai fazer 100 anos, o comportamento rock and roll, não sei o quê. Então a gente tinha que... Não, pelo menos no século XX eu estou falando, né? Dos anti-heróis, né? O cara que vai lutar contra o sistema ou qualquer coisa parecida. Então, eu acho que a gente precisa primeiro entender o que é a contramão hoje, né? De repente, o anti-herói é o cara que vai pegar os filhos na escola, entendeu? Que paga os boletos dele em dia, alguma coisa nesse sentido. Não sei, precisava pensar sobre isso daí. É a sua função. Né? Pois é. Mas na literatura brasileira, quem que foi o primeiro anti-herói? Acho que literatura brasileira... Deixa eu ver aqui, Brás Cubas? Pode ser o Leonardo? O Leonardo também, do Memórias do... Sargento de Milícias. Mas sabe o que acontece? Esses livros, principalmente o Memórias do Sargento de Milícias, na época que eu tive contato com esses livros, porra, assim, era uma chateação, entendeu? Esses livros foram, assim, jamais que eu podia imaginar que o Leonardo podia ser qualquer coisa, principalmente anti-herói, porque você lia aqueles livros na escola por obrigação e não sei o quê. Você dá um livro para um garoto de 16 anos ler, pô, é um negócio muito babaca, né, cara? Você nem entende, você não tem noção do que é isso, né? O Coni acha que é o Leonardo, né? Se você fizesse essa pergunta para o Carlos Heitor Coni, ele ia falar do Leonardo, né? Mas o narrador do Lima Barreto, né? O próprio Lima Barreto, e... Que outro personagem? Como é que era o nome daquele personagem do Nelson Rodrigues que adorava as cunhadas? Como é que é? O Palhares? Não, Palhares não. Como é que é? Não vou saber. É alguma coisa assim, entendeu? É algum Palhares, algum Calhares, algum Almeidinha, assim. Né? Aquele cara lá que cobiça as cunhadas, que é o canalha fundamental. Macunaíma é o anti-herói clássico até. Eu não gosto do Macunaíma, porra. Eu prefiro o João Miramar, pô. Assim. Mas o Macunaíma hoje seria o estabelecido, né? O oficial, porra, dos pesquisadores, dos carinhas da USP, esses caras meio caretas e tal. Você quer um anti-herói? Vamos pesquisar. A gente vai cair direto no Macunaíma. É associação direta, inclusive, entendeu? Com o Macunaíma. Então, acho que eu nunca, na minha cabeça... Mas aí não é culpa do Mário. É culpa... Não, eu sei, mas eu digo, é um anti-herói oficial, porra, entendeu? Lima Barreto agora é o nosso anti-herói oficial da Flip, entendeu? É do Brasil oficial. É o que vai estar lá. Ele acho que deve estar revirado no túmulo, né? Ele é a nossa Vênus Hottentote, né? da classe média que frequenta saraus, da Casa do Saber, daquelas madames lá, das peruas da Vila Madalena. É o anti-herói da vez aqui, o anti-herói oficial, né? O Brasil tem dessas coisas, né? Com essa postura você não acaba sendo meio que um escritor anti-herói? Eu? Parece que é isso que os meus livros transmitem, né? É isso que os meus livros transmitem, assim, porque eu acho perigosíssimo, assim, você entrar em contato. Quer dizer, hoje em dia, como eu estava falando agora há pouco tempo atrás, nem tanto, né? Porque os interesses são outros, assim, né? A sociedade mudou para pior, assim, tá muito babaca, mas eu acho perigosíssimo você ter contato com algumas obras, com alguns autores antes do tempo, antes de estar maduro para isso, entendeu? Pode acontecer de você ler e não entender nada,
pode acontecer de você ler e de uma maneira errada, né? Quer dizer, não está entendendo nada do mesmo jeito, e pode acontecer de se estragar a sua vida. Por exemplo, se você lê um Nietzsche com 15 anos de idade, 16 anos, cara, entendeu? Vai ler um Schopenhauer aí com 16 anos, 17, eu acho perigosíssimo. Tem livros que deviam ser proibidos para menores de 30 anos, entendeu? Pela interpretação e pelo perigo que ele pode apresentar. Então, você pode, por exemplo, você pode identificar a beleza de um Hélio Vittorini, por exemplo, Viagem à Sicília. Você conhece esse livro? Puta, um livro lindo, cara. Como é que eu ia descobrir a beleza desse livro com 20 anos de idade? Pô? Eu tive que descobrir com 40 anos, entendeu? Falando por mim, né? E a mesma coisa, né? Por exemplo, você vai ler um niilista monstruoso, avassalador, um Cioran, cara, com 15 anos, você tá fudido, cara. Eu acho que eu não ia estar aqui para contar a história agora, não ia sobrar nada, entendeu? Então, cada um reage de um jeito, né? Eu fico muito feliz de ter lido os livros que eu li na época certa. Por exemplo, o primeiro Philip Roth que eu li, eu era muito novinho, mas foi ótimo, acho que foi uma coincidência danada, que foi o Complexo de Portnoy, né? Aquilo lá para um moleque de 18 anos, é uma felicidade, entendeu? Então, foi umas coincidências boas que eu tive. Assim. E é um anti-herói. Pois é, falando de anti-herói, ele é muito engraçado, né, cara? Assim, acho que a gente não falou aqui, não tocou no assunto ainda do humor, né, assim. Eu acho que um ingrediente fundamental para esse tal de anti-herói que a gente está procurando é o humor, né, assim, é o deboche, né, Por quê? A contramão tem muito disso, né, do humor, do deboche, de você sacanear o que seria o oficial, digamos assim, entendeu? Se você for ler, por exemplo, Lima Barreto agora, que eu estou dizendo que virou o escritor oficial, entendeu? Você pode ler esse cara com um ponto de vista bem humorado, pô. Quer dizer, é difícil, né? Se você tiver uma certa maturidade, você vai ler o livro que ele estava internado no hospício e não sei o quê, aquilo lá é uma melancolia danada. Mas eu consigo, por exemplo, dar risada com os silogismos da amargura do Cioran. Você precisa de uma certa maturidade, entendeu? Para isso, pô. Você, sabe, ver que o cara tá... A mão dele não é... Inclusive, todos os grandes autores são muito bem-humorados, né? Assim, os que eu gosto, pelo menos, né? Eu acho que todos esses caras aí, eles são bem-humorados. Tô lembrando de outro autor agora, que a gente vai falando, vai lembrando, né, cara? Deixa eu lembrar ele é de... brasileiro. Esse é um grande anti-herói. Ai, meu Deus do céu. Sergipano, que ele sempre atazanava a Zélia Gattai, a todas as candidaturas, ele era o anticandidato da Zélia. Como é que é? Joel Silveira, a víbora. Esse cara é maravilhoso. Ele tem um livro, que é o livro de memórias dele, que chama Na Fogueira, cara. Que é assim, ó, pronto, tá aí o anti-herói maravilhoso brasileiro que a gente estava procurando. Joel Silveira. O do anti-herói passa pelo humor, então? O humor, ele acaba com qualquer autoridade, né, cara? O humor, ele subverte qualquer autoridade, né, cara? O humor é mortífero. Eu acho que os grandes humoristas fazem isso, né? Os grandes satiristas, né? Eles têm esse poder, né, de pegar e deixar as coisas nos seus devidos tamanhos, né? Você faz a equivalência. Pô. E aí, a partir do momento que a coisa não está num pedestal, pô, que você traz para si, aí acabou, né? Pô? Aí não tem herói que resista, não tem mito que resista, não tem nada. Né? É humanizar, pronto. Nesse sentido, sim, que você perguntou para mim. Entendeu? Aí você está humanizando o transcendente, a autoridade qualquer, a partir do deboche, do escárnio, né? De deixar ele no mesmo lugar. Acho que isso aí... Pronto, chegamos. Eu consegui responder aquela pergunta que você fez no começo, não foi? Daqui a 2 horas vai estar no ponto. Assim. Pois é. Mas aqui você vai puxando uma coisa, lembrando da outra, né? E aí funciona mais ou menos assim, né?
Dionélio Machado foi escritor, psiquiatra e político. Quando seu pai foi assassinado, ele teve que trabalhar desde os 8 anos para ajudar no sustento da família. Depois se formou em medicina, especializando-se em psiquiatria. Em 1935, lançou Os Ratos, sua obra mais conhecida. O livro conta um dia na vida de um homem que precisa arranjar dinheiro para pagar o leite de seu filho, descrevendo suas angústias, esperanças e desilusões. Dionélio se elegeu deputado estadual em 47 pelo Partido Comunista, mas o partido e seu mandato logo foram cassados. Decepcionado, por quase 20 anos, Dionélio dedicou-se apenas à medicina. Mas voltaria a escrever, e em todos seus livros ele retratou os aspectos sociais e a dimensão psicológica com um raro equilíbrio. O político e o psiquiatra se juntaram para formar um grande escritor. É muito comum nos identificarmos com os protagonistas das histórias que lemos. Isso também acontece com as crianças, principalmente quando os protagonistas são bonitos, inteligentes, com poderes mágicos. Mas poderíamos também nos identificar com uma galinha? Ainda mais se ela for feia, burra e com sentimentos como de uma caixa de sapatos? Pois bem, Clarice Lispector faz isso. Em A Vida Íntima de Laura, ela nos conta a vida de uma galinha em um galinheiro, em seu cotidiano, casada com Luiz e, apesar de feia, é muito feliz e se acha especial porque é protegida por um extraterrestre de Júpiter. Nessa história contada por Clarice, nos faz lembrar muitos livros que ela escreveu para os adultos. Num mergulho no universo psicológico dos personagens, nos faz pensar e sentir o que pensa aquele personagem. E também neste conto exemplar de Clarice, podemos conhecer um pouco mais sobre a forma como ela escreve, como quando ela estabelece um diálogo com os leitores, como neste exemplo. Acho que vou ter que te contar uma verdade. A verdade é que Laura tem o pescoço mais feio que já vi no mundo. Mas você não se importa, não é? Porque o que vale mesmo é ser bonito por dentro. Você tem beleza por dentro? Aposto como tem. Como é que sei? É que estou adivinhando você. Quando lemos este livro para as crianças, é comum testemunharmos um verdadeiro diálogo entre as crianças e este narrador criado por Clarice. As crianças respondem a essas perguntas e nesse momento é como se a gente visse Clarice ganhar vida quando nos conta a vida íntima de Laura. Nesta coleção da Rocco Pequenos Leitores, que tem ilustrações de Odilon Moraes, podemos ter aqui no meio do livro, em plena narrativa da história, um presente oferecido por Odilon. É como se estivéssemos vendo Clarice aqui escrevendo essa história. É interessante pensarmos como Clarice inclui nessa história temas como Deus e morte. Deus talvez um pouco menos direto, mas como uma superproteção divina vinda desse extraterrestre que protege Laura, que tem inclusive uma mãe. E aí podemos talvez fazer uma relação entre Jesus e Maria, mas isso é uma hipótese, não é tão direto assim. No caso da morte, sim, a morte é uma questão constante nessa história, porque ela é vivida pelas galinhas como uma ameaça feita pela cozinheira a cada refeição. E Laura, apesar de ser descrita como burra, ela não é tanto assim, porque ela consegue se safar dessa morte e se esmera como uma botadora de ovos para que ela não seja morta e esteja na mesa na próxima refeição. Então, eu estou agora, por acaso, eu estou vivendo no Leme, aqui no Rio de Janeiro, e
dos vários lugares que eu morei no decorrer desses últimos 20 anos, né? E eu passo pouco tempo nos lugares, e agora, eventualmente, eu estou morando aqui no Leme e eu escrevo aqui, nesse lugar, né? Na verdade, eu escrevo naquele sofá, mas aqui ficou mais bonitinho porque tem a, tem a vista da rua aí. E toda manhã, principalmente como está acontecendo agora, terminei um romance recentemente, levanto bem cedinho, 6 horas da manhã, faço o meu café e mando bala aqui, não tem muito mistério não. Onde eu acabei no dia anterior, eu começo no outro dia e é mais ou menos uma rotina assim é uma disciplina, né, que eu sigo quando eu estou escrevendo um romance, né? Agora, como foi o caso agora, desses últimos meses, assim, e geralmente eu demoro uns 8, 9 meses para escrever um livro, né, que é o tempo de uma gestação, direitinho. Às vezes uns nascem prematuros, outros nascem mortos já, outros eu aborto, mas não tem muito segredo, não, é trabalhar como um motorista de ônibus, né, que sobe no ônibus, tem que ir até o ponto final, né, não tem muita frescura, não, e é basicamente isso, é acordar, escrever, e depois me desintoxicar de mim mesmo durante o resto do dia, mas basicamente é durante o período da manhã que eu escrevo, né? Eu posso dormir tarde, posso nem dormir, mas quando eu estou escrevendo um romance eu venho direto aqui pro laptop e mando bala. Agora tem laptop, mas antes era maquininha de escrever, era mais romântico, né? Então eu perco muito tempo também nas redes sociais aqui, mas é isso, assim... E é bem divertido, é bem triste também, é muito solitário, é uma rotina, né, meio século XIX que eu vivo, assim, quando eu estou fazendo esses romances aí, que foi sempre meu grande sonho ser romancista, né, eu sempre quis ser romancista, e eu demorei muito tempo para adquirir essa habilidade, né, e é isso aí, eu espero que eu continue ainda escrevendo aí. Daqui para frente o que vai acontecer eu não sei, mas até agora funcionou, né? Então, eu estreiei em 98, vai fazer 20 anos, é isso? 98? 20 anos. 20 anos que eu estou escrevendo. Pois é, né? Uma inabilidade, né, para fazer qualquer outra coisa, né? Então, eu tentei fazer muitas coisas, assim, eu fui garimpeiro, tive uma escuna já, fui armador, olha só que bonito, hein? De passeio, que acabou naufragando, que aliás é um dos capítulos do meu próximo livro, eu falo sobre essa escuna, né? Eu falo sobre vento, sobre maré, sobre a tábua das marés, um negócio bem legal no meu próximo livro. Que mais? Eu fui advogado, já tentei ser agrônomo também, larguei a faculdade de agronomia, fui vendedor, vendi antena parabólica, deu tudo errado. Então, a literatura também, né? Não deu muito certo, assim, mas de todas as inabilidades, acho que a literatura, mais ou menos, é a que persiste comigo, né? É que não se desgrudou durante todo esse tempo. E eu acho que eu sou bom nisso aqui, né? Então, eu continuo também na literatura, porque eu acho que, de todas as coisas, é a que eu me saí melhor. Hoje eu vim falar de Passageiro do Fim do Dia, do Rubens Figueiredo, publicado em 2010 pela Companhia das Letras. Rubens Figueiredo, que é um dos melhores e maiores tradutores do país, conseguiu traduzir para o Passageiro do Fim do Dia 2 conceitos muito importantes. A questão do anti-herói, que vem sendo trabalhada desde a literatura moderna, com Dostoiévski e James Joyce, e o pensamento científico a respeito da desigualdade social. Então tudo isso é possível dentro de uma narrativa que tem um narrador em terceira pessoa, o que para mim foi muito interessante, porque não é a visão da personagem me guiando, e sim o narrador que me coloca ao lado da personagem. E essa personagem, que é a personagem principal, se chama Pedro, que é um indivíduo como eu e você, né, na fila do pão, não tem grandes arroubos de personalidade, que é a característica do anti-herói. Ele tá lá no ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir visitar a Rosane, sua namorada, que mora num bairro muito distante, que é o Tirol. Toda a narrativa se passa nesse trajeto de ônibus, entre esperar o ônibus e o trajeto. Então não importam as ações do Pedro. O Rubens consegue mostrar a perspectiva da cidade, da desigualdade social, dos fragmentos da marginalização a partir da visão que o Pedro tem de dentro do ônibus, que é a visão que muitos de nós temos do fora.
né? E durante o trajeto ele tá lendo Darwin, que é óbvio que vai influenciar cientificamente essa criticidade da personagem a respeito do que acontece no universo ao redor dela. É um livro muito bacana, numa linguagem simples, com reflexões muito profundas e sem capítulos, assim como a vida não tem parada, assim como o trajeto do Pedro. E a personagem que começa o livro, por conta das reflexões, não é a mesma que termina. Isso se estende pra gente, leitor, porque quando você termina o livro, você também fica... Sabe aquele suspirão de quem se tornou uma outra pessoa. Então leiam Passageiro do Fim do Dia antes que o dia acabe. Neste ofício, o verdadeiro e o falso não podem empatar. A menor dúvida a respeito de um quadro transforma em borrões murchos o que um minuto antes parecia a radiosa visão de um artista. Às vezes me confundo ao ver como uma operação estritamente técnica é capaz de produzir nas pessoas o efeito de mágica. Eu já tinha lido alguma coisa do Rubens Figueiredo, eu tinha lido A Festa do Milênio, na época da faculdade, e li esse livro numa livraria, por acaso li A Orelha, me interessou o tema. Antes de terminar de ler, eu sabia que eu queria adaptá-lo. Eu acho que simplesmente Vega decidiu morrer. Dentro da água do mar mataria minha sede hoje. Não tivemos nenhum compromisso de fidelidade com o livro. O autor, o Rubens Figueiredo, foi extremamente generoso, me deu uma liberdade total na adaptação. Ele não queria interferir de forma nenhuma. Eu acho que o filme é fiel ao espírito do livro. Guinho, Corne, por que você sempre dorme aqui? O mar me protege. É um filme passado no meio artístico, né? Um filme sobre um pintor, um crítico e perito em artes plásticas, né? É sobre o duplo, sobre o que é falso, o que é verdadeiro, o que é real, o que é imaginário. Construção e desconstrução das narrativas são temas ligados assim ao duplo, né? Como é um filme de passado e presente, né? Um filme que tinha muitas possibilidades, apresentava muitas possibilidades de montagem. Gaspar, que vive nos dias de hoje, ele nada no mar, né? Ele tem o hábito de nadar no mar. E Vega, que é o pintor, ele vivia num barco e ele morreu afogado. Então, o elo entre esses dois personagens é o mar. Então, eu busquei fazer um filme bastante sensorial, busquei fazer um filme que aproximasse o espectador do mar. Daí o título, né? Maresia, né? Um dia eu vou na sua casa, em Guaratiba, fazer uma visita. Encontrar o âmago do filme, né? E limpar o que não interessava na história foi um processo lento, foi um processo longo, foi um processo intenso. Né? E aí eu tenho que acreditar que os meus parceiros, Melanie de Mantas e Rafael Cardoso, que participaram desse processo, que escreveram junto comigo o roteiro do filme. Joel Silveira. Vou falar do Joel Silveira, que escreveu 12ª Noite na Avenida Paulista. É a dica que eu tenho que dar do anti-herói. Joel Silveira... ele conseguiu fazer ao mesmo tempo o narrador, o personagem, o novo jornalismo que ele antecipou, uns 20 anos no jornalismo americano, o Gonzo, etc. e tal. É uma reportagem deliciosa, uma ficção maravilhosa que ele faz num casamento dos Matarazzo na Avenida Paulista, e ele pega, subverte aquilo tudo, conta uma história maravilhosa, que ele é um ótimo contador de histórias, né, sobretudo, principalmente, né? E ele mistura ficção com realidade, com jornalismo, e é um grande anti-herói, é um grande personagem, ele mesmo, e a narrativa, e o resultado daquilo lá é um negócio surpreendente para os anos 30, 40, em São Paulo, no Brasil, e etc. Grande cara, Joel Silveira.